Gente, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Não sei que hora você verá esse vídeo. Hoje nós não estou com problema de captura de vídeo, então eu não estou aparecendo na telinha. Então preste atenção nos slides e preste atenção no que eu estou falando, ok? Bom, dando prosseguimento ao conteúdo da disciplina de Administração Financeira Orçamentária, sempre lembrando que administração financeira orçamentária e gestão financeira é a mesma coisa, ou seja, são os usos das técnicas de gestão voltado para que o gestor ou administrador faça a gestão financeira de uma empresa, de uma entidade, de um órgão público. Então é importante conhecer as técnicas, conhecer as ferramentas que são bastante úteis para que o gestor possa dar resultado, né, à empresa, à entidade pública, enfim. Né? Esse é o propósito dessa disciplina. Portanto, vocês sabem que todas as empresas que operam no mercado ou uma entidade pública, não importa, mas todos os entes que operam no mercado precisam de dinheiro. Por que precisa de dinheiro? No caso das empresas, nenhuma empresa pode ser aberta sem um mínimo de capital inicial e nem pode funcionar sem algum capital de giro para garantir suas operações cotidianas. Então, sempre lembrando, né? O capital inicial é aquele dinheiro necessário que a empresa utiliza para iniciar o negócio. Né? Esse capital pode ser aumentado à medida que a empresa ela vai existindo e realizando no mercado. E o capital de giro é o dinheiro necessário para que as empresas possam realizar suas operações, para que as empresas possam jogar para dentro do mercado. Né? E, na realidade, quando eu falo que esse capital de giro, né, vai garantir que as empresas possam ter as operações do cotidiano. Então, o capital de giro ele vai lidar com as operações do cotidiano. E que operações seriam essas? As empresas necessitam dos imóveis para suas instalações. Uma empresa física, ela precisa existir em algum lugar. Aí você me pergunta, e as empresas que não são físicas? As empresas que são e-commerce? Mesmo as empresas e-commerce, elas precisam de alguma estrutura fixa. Essa estrutura pode ser a plataforma que ela estará trabalhando, dependendo se for uma empresa e-commerce que vai realizar vendas, ela precisa ter algum local para estoque mínimo, mas enfim. Mas para tudo isso é necessário dinheiro. As empresas precisam de dinheiro para adquirir máquinas e equipamentos, não somente adquirir, mas também fazer as operações. As empresas precisam de dinheiro para a compra de matéria-prima, né? Seja para revenda, seja para a produção de outro produto. As empresas elas têm obrigações de pagar os salários do pessoal. E, por fim, as empresas elas têm obrigações para o governo por meio de recolher ou pagar os impostos. Né? Então, vocês percebam, né, que a gestão financeira ela é processo. E esses processos demandam uma capacidade, uma competência de, de poder lidar, né, com essas questões do cotidiano. Mas o que são empresas? Né? Então, as empresas elas são organizações sociais que vão utilizar dinheiro para poder, como eu disse anteriormente, para poder lidar com as questões do cotidiano. Né? As empresas elas utilizam recursos, pode ser recursos humanos, recursos materiais, recursos jurídicos, recursos financeiros. Mas no final das contas, empresa, nunca se esqueça, empresa, né, elas são um somatório de recursos. E também as empresas elas utilizam competências para poder, quando eu falo competência, são as técnicas, são os processos, são a capacidade de gestão para dirigir, né, uma empresa.
Na realidade, uma empresa ela pretende sempre entregar algo. A empresa quer entregar produtos, uma empresa quer entregar serviços. A empresa ela pretende entregar algo ao mercado, né? E atingir os seus objetivos, né? Então, na realidade, os objetivos estão sempre relacionados com lucratividades. Então, quando eu falo de lucratividade, é porque existe alguns aspectos da lucratividade que vale a pena nós falarmos em nossa aula hoje. Então, você tem as chamadas empresas lucrativas. Quando eu estou falando, né, de uma empresa lucrativa, ou seja, porque o objetivo final dessa empresa é o lucro. Então, ela vai operar no mercado, vai fazer sua gestão financeira, vai fazer sua gestão comercial, né? Ela vai conquistar novos clientes, vai se relacionar com fornecedores, mas no final das contas, ela vai colocar nos seus objetivos que lucro ela quer atingir. Quando a empresa ela coloca como objetivo atingir lucro, é porque essa empresa ela é lucrativa. Ela vai se utilizar de processos. Ela precisa ter, como eu disse na primeira aula, uma estratégia comercial. Sem uma estratégia financeira é o primeiro passo para o fracasso. Então, se a empresa ela quer atingir uma lucratividade, se a empresa ela é lucrativa, ela precisa ter um modelo de gestão, né, de gestão financeira bem objetiva para ela chegar nessa lucratividade. Mas também, e para as empresas não lucrativas? Quando eu falo de empresas lucrativas, é que o objetivo final dessa empresa é a prestação de algum serviço. Então, por exemplo, Instituto Federal. O Instituto Federal ele é um organismo público que precisa de dinheiro para poder existir, porque o Instituto Federal tem funcionários que nós chamamos de servidores públicos, tem os funcionários terceirizados da limpeza, né, da portaria, que também precisam, né, receber salários. O Instituto Federal ele tem despesas com energia, com água, chamado de custeio, né? Mas ela é, vamos dizer, uma empresa não lucrativa. Então, qual é o lucro, né, de uma empresa, do Instituto Federal, de um hospital público, da Polícia Militar, ou seja, é de uma ONG, de uma associação sem fins lucrativos? O lucro é prestar com muita competência um bom serviço, né? Então, ou seja, mesmo empresas não lucrativas buscam o lucro no sentido de se tornarem independentes de verbas do governo ou de mantenedores. Então, as empresas não lucrativas, elas, a partir de uma boa gestão financeira, elas podem ficar independentes. Elas podem, na realidade, fazer uma reserva de valor, elas podem, a partir da prestação de serviço, fazer parceria com outras empresas, né? Enfim, na realidade, tudo vai depender de uma boa capacidade de gestão financeira, ok? Então, como disse, né, as empresas elas querem ficar independentes, mesmo que não tenha como objetivo o lucro, mas a independência ela é necessária, né? Agora, a empresa ela integra processos. Por quê? Uma empresa ela a gente chama isso de administração sistêmica. Então, ou seja, se a empresa integra processos, porque a empresa é um conjunto de processos. Então, qual seria, né, esses conjuntos de processos que nós podemos dizer? Quais são as razões que me fazem afirmar que empresas são um conjunto de processos? Porque primeiro a empresa ela cria e integra valor. Ou seja, quando eu falo que ela entrega algo de valor, né? Ou seja, um empreendimento que não cria valor para os outros é puro lobby. Então, qual o valor que o Instituto Federal entrega para a sociedade? Né? Na realidade, a produção de conhecimento absorvido pelos alunos.
Qual o valor que a polícia militar entrega para a sociedade? É providenciar segurança e policiamento ostensivo. Qual o valor que a Raizen entrega para, para seus clientes? São os produtos que ela oferta. Então, ou seja, quando uma empresa se propõe a criar valor e não entrega esse valor, ela está fazendo somente lobby. Ela está só está produzindo uma imagem utópica. Isso aconteceu, por exemplo, com as empresas do Ike Batista. O Ike Batista ele criou várias empresas, né, com muito nome, que operavam no mercado financeiro, mas essas empresas, por exemplo, ele tinha uma petrolífera, uma indústria petrolífera, né, uma petroleira que não entregou uma gota de petróleo. Então era só lobby e não se sustenta há muito tempo. Né? Ou seja, as empresas elas integram o processo porque a empresa ela tem a função de criar produtos e serviços que as pessoas querem ou apreciam. Um empreendimento que não chama a atenção por meio dos seus produtos é puro fracasso. Então a empresa vai se utilizar de um plano de marketing para poder fazer com que o seu produto ou serviço chegue ao cliente. Ele aborda o cliente. Para isso ele tem que ter um plano financeiro. Isto custa dinheiro. Então, ou seja, a empresa é um conjunto de processos porque a empresa ela pretende vender a preços que os seus clientes estão dispostos a pagar. Então, quando você fala de preço, né, o desafio é produzir um preço que seja compatível com o mercado que a empresa atua, mas ao mesmo tempo, né, aquilo que marketing chama-se a imagem que o preço produz dentro do segmento, né? Então, na realidade, é aquele preço que o preço ele tem que criar a sensação junto ao consumidor que o produto ou serviço que foi adquirido se compensa pelo preço. Tá? Então, na realidade, né, um empreendimento que não vende o valor que cria, né, é uma organização que se perdeu nos objetivos. Uma quarta razão que as empresas elas são um conjunto de processos é que as empresas elas buscam satisfazer as necessidades e as expectativas dos seus clientes. Por que eu estou afirmando isso? Porque o empreendimento que não cumpre o que promete é uma fraude. Um quinto aspecto, porque as empresas são um conjunto de processos, é que a empresa ela tem que buscar gerar lucro suficiente para fazer valer a pena para seus proprietários e manter suas operações. Ou seja, um empreendimento que não gera dinheiro suficiente para manter as operações, logo fecharão as portas. Percebam que cada uma dessas razões que compõem um conjunto de processos das empresas só é possível realizar se houver uma estratégia financeira. Sem dinheiro, a empresa não entrega o valor, não entrega produto. Sem dinheiro, a empresa não oferta produtos. Sem dinheiro, a empresa não consegue vender. Sem dinheiro, a empresa não vai ofertar produtos e não vai satisfazer clientes. Sem dinheiro, a empresa não permanece no mercado. Então, dentro de uma perspectiva de gestão financeira, todos os processos são precedidos por um planejamento financeiro. Então, vamos olhar mais para frente. Né? Então, na realidade, né, quais são os aspectos dos processos, né, em que nós citamos anteriores? Ou seja, falamos de processo, falamos das razões desses processos. Mas quais são os aspectos? Né? Nós estamos falando exatamente do quê? Né? Então, quando eu falo que a empresa ela cria valor, significa descobrir algo que as pessoas precisam ou querem para se encarregar da sua criação ou entrega. Ok? Então, na realidade, falando do aspecto interno da empresa, tá, gente? Então, quem cria valor é a empresa. Para a empresa ela criar valor, ela vai precisar descobrir o que o seu cliente quer. Mas para descobrir o que o seu cliente quer, tem custos. Se tem custos,
é preciso então estar integrado dentro de um planejamento financeiro. Em que nesse planejamento financeiro eu vou verificar quanto custa fazer uma pesquisa de um lançamento de produto e que retorno eu poderei obter. Tá? Quando eu falo, um segundo aspecto de processos é que um outro processo que as empresas utilizam é do marketing. Então, significa desenvolver uma demanda daquilo que criou. Então, se eu criei valor, quando eu falo valor, gente, são os produtos e serviços que eu crio. Mas para criar esse produto e serviço, eu preciso desenvolver uma demanda, eu preciso provocar uma demanda. Então, o marketing ele vai ser um instrumento, né, que a empresa utiliza para poder, né, desenvolver uma demanda daquilo que criou. Agora, como é que eu vou desenvolver uma demanda do que se criou se eu não tiver ali um sustento financeiro? A possibilidade de contratar uma agência de marketing, a possibilidade de contratar uma agência de pesquisa, a possibilidade de contratar um especialista para desenvolvimento de produto, né? A capacidade de poder desenvolver um plano de negócios que me mostre o retorno que eu vou obter a partir desse plano de marketing. Olha, tudo isso vai dinheiro. Então é preciso ter gestão. Né? Então, ou seja, um outro processo que as empresas precisam desenvolver, né, são o processo de vendas. Então, ou seja, significa transformar clientes potenciais em clientes pagantes. Então, um cliente potencial é aquele mercado que eu encontrei. Mas então, se eu sou um salão de beleza voltado para o público feminino, esse é meu mercado. Meu mercado é o público feminino. Mas se eu estou em Capivari, no bairro Santo Antônio, então eu tenho que conquistar as mulheres do bairro Santo Antônio. Então, na realidade, se eu estou falando de vendas, os meus clientes potenciais são as mulheres do bairro Santo Antônio. Eu vou me utilizar do marketing para transformar essas mulheres do bairro Santo Antônio em pagantes do serviço que eu estou ofertando. Só para ofertar esse serviço, eu tenho que estar instalado no lugar, eu tenho que ter equipamentos, eu tenho que ter profissionais, portanto eu tenho que ter dinheiro. Tá? E por fim, né, as empresas elas têm que entregar valor. Quando eu falo entregar valor, significa dar aos clientes o que prometeu e assegurar que eles estejam plenamente satisfeitos, porque o que vai fazer um cliente retornar para a sua empresa, vai fazer um cliente voltar a consumir o seu produto e serviço, é se ele estiver satisfeito. Então, por isso que eu disse lá na primeira aula, estratégia comercial sem estratégia financeira é fracasso. Por isso, eu fecho aqui a questão dos processos com finanças. Ou seja, finança, quando eu falo finança, eu estou falando daquilo que significa gerar dinheiro suficiente para manter as operações. Para isso é necessário um modelo de gestão de finanças, que é o que essa disciplina se propõe a te ensinar. Portanto, gente, né, ao limitar a capacidade desses processos citados, né, isso reduz a capacidade da empresa se integrar. Então, antes de eu entrar na questão de modelos de gestão financeira, eu quis nessa aula dar uma visão geral, né, de como é que funciona uma empresa, como é que eu trabalho os processos da empresa, os modelos de gestão e como é que eu dialogo com a necessidade de gestão financeira. Então, gente, lembre-se, a capacidade limitada em qualquer um dos processos que eu citei reduz a capacidade do sistema integrado de empresa. Então, na realidade, lembre-se, gestão de empresa é processo. E esses processos custam dinheiro. Se custam dinheiro, precisa de uma boa gestão financeira. Para se aprofundar, leia a aula texto, ok? Né? Façam as reflexões. Ok, gente? Então, uma boa semana e um grande abraço para vocês. Até a próxima aula.